Oi, turminha, tudo bem? Bem, imagino que vocês estejam se cuidando, enfim, todos aqueles cuidados com lavar as mãos, aqueles recados que vocês estão já espertos. Outro detalhe, logo menos teremos aula ao vivo aqui e vai ser um pouco mais dinâmico, mais bacana. Vamos continuar nossa análise literária pelo realismo. Nós já estudamos um pouco Cesário Verde e agora que era um poeta português realista, enfim, e agora nós vamos ver o Bruxo. Não estou falando do Ronaldinho Gaúcho, estou falando do Machado de Assis. Ele é o bruxo do Cosme Velho, né? O grande contador de história, o grande cronista irônico da vida carioca do finalzinho do século XIX do Brasil, enfim. E nós estudaremos com maior foco, por mais que o módulo seja sobre Memórias Póstumas e Quincas Borba, o nosso foco está justamente no Quincas Borba. Mas antes disso, eu quero abrir com um trecho do Quincas Borba que está na apostila também, o senão do livro, né? Ou seja, aquilo que é contrário no livro, né? Mas o livro é enfadonho, eu sintetizei bastante. O livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Aqui, Machado de Assis faz uma série de interlocução com o leitor, é envolvimento, né? É como eu estou fazendo agora com vocês, é um envolvimento. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita, perdão, e nutrida, o estilo regular e fluente. O estilo regular e fluente, que o Machado de Assis está chamando a atenção aqui, é o estilo romântico, né? Dos livros regulares de personagens com pouca ou nenhuma profundidade, livros de histórias para serem lidos de forma quase que sem nenhuma reflexão. São livros que fazem com que o leitor acompanhe uma boa história, enfim. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Ou seja, ele está chamando a atenção da gente para o seu anti-romantismo, sua sua antinarração, sua narrativa totalmente irregular, ou seja, quebra o fluxo narrativo justamente para criar essas interlocuções, para criar as digressões que ele também vai fazer bastante, tá bem? Bem, já vimos a interlocução, agora vamos ver aqui a digressão num capítulo, eu vou sumir um pouquinho para não atrapalhar a leitura de vocês. Pronto, no capítulo 3, bem o comecinho do livro Quincas Borba, né? Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Bem, aqui, o que que o que que vai chamar atenção aqui na nossa análise? O que que chama atenção? O fato de que Machado de Assis vai cinematograficamente nos prender num detalhe para poder abrir uma gana de explicação ao redor disso. Muitos autores do século XIX fizeram isso. Gustave Flaubert fez isso, Goethe fez isso, o Almeida Garré, que é um autor que vocês ainda estudarão ou já estudaram, enfim, fez isso também. Essa de Queiroz fazia muito isso e o Vitor Hugo fez isso também, né, nos Miseráveis. Então, criar várias digressões. Por isso que os livros ficam crescendo, crescendo, crescendo. A cena aqui é do Rubião pegando uma xícara de café do seu criado, ponto final. Essa é a ação. O resto está acontecendo no interior do personagem. Vamos lá. Prata e ouro eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas um amigo palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala: um Mefistófeles e um Fausto. E aqui, meus queridos, chega um ponto muito importante que dá a nossa análise de Machado de Assis. Machado de Assis era vaidoso. Ou seja, Machado de Assis queria que nós entrássemos nas entrelinhas do texto que ele está traçando para a gente, né, que ele está desenhando para a gente. Aqui é um texto realista, é um texto do tipo, leia-me se você puder.
Então, quando ele menciona Fausto e Mefistófeles, são personagens de Goethe que mostram exatamente essa dualidade. Mas não é luta de bem contra o mal, mas sim as vaidades. Para quem não conhece a obra, Mefistófeles é o diabo que tenta Fausto, mas foi chamado por este porque Fausto queria recuperar sua fortuna, recuperar o amor, não, ele queria ter o amor de uma mulher que era casada, mas ele pouco se importava com isso, e principalmente a sua juventude. Ele queria a juventude eterna, ele era extremamente vaidoso. E é isso que Machado está criando aqui, tá? Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol. E não foi sem resistência que o Rubião aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo pai insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha onde reinava um francês Jean. Foi degradado a outros serviços. Bem, o que nós temos aqui de importante? O tempo psicológico sobressai ao tempo cronológico. Ele é revelador do interior do personagem. E essa é toda a criação do Machado de Assis. É criar um fluxo narrativo que se interrompe justamente para poder analisar o que é esse personagem. O que é o Rubião? É um homem simples. Rubião é provinciano. Rubião é do interior de Minas Gerais, faz uma viagem para o Rio de Janeiro, para se instalar no Rio de Janeiro, porque ele havia conquistado uma vultosa quantia. Ele foi herdeiro de Quincas Borba. Mas nós já vamos chegar nesse aspecto da nossa análise, ok? Bem, esse tempo psicológico é criado pelo grande mestre da literatura brasileira, Machado de Assis. Ok? Vamos adiante. Bem, aqui estamos diante do nosso personagem central, Quincas Borba. Quincas Borba é o cachorro, tá? Mas, como eu havia dito para vocês, este outro garotinho aqui, o Rubião, vou até encarar o Rubião aqui, ó, já que você está encarando. Ah, garoto, é sobre você que eu estou falando mesmo, né? O Rubião, bem, Rubião é um professor de Barbacena, né, interior de Minas Gerais, que se tornou um grande amigo do Quincas Borba. Quincas Borba, vocês já viram no Brás Cubas, é aquele personagem que faz um discurso emocionado na morte do Brás Cubas, né? Era amigo de infância, não, desculpa, amigo de adolescência do Brás Cubas, e no decorrer da história, Brás Cubas está numa praça esperando alguma coisa, esperando um relojoeiro abrir, algo desse tipo, e Quincas Borba aparece. Brás Cubas não o reconhece de primeiro contato porque o Quincas Borba está diferente, se tornou mendigo, né? E ele até diz, olha só que interessante, o tempo que a gente brincava de rei, que a gente ficava fazendo aquelas análises, enfim, olha só como é que eu estou aqui. Bem, Brás Cubas era de uma família extremamente rica, vocês já sabem disso, né? Não só por ter analisado a obra, mas também por saber que o texto realista faz uma análise não só da burguesia, mas também da elite carioca. Enfim, Brás Cubas vinha de uma família rica e Quincas Borba estava empobrecido, era um mendigo. Tá bem? Então, esse é o último contato que o Brás Cubas tem com Quincas Borba. Nós, no livro Quincas Borba, encontramos o personagem Quincas Borba já falecido. E Rubião, este que aqui está abaixo de mim, se tornou rico, né? Muito rico. Se tornou herdeiro do Quincas Borba. Quincas Borba tentou lhe ensinar um pouco de filosofia, não que o professor não fosse capaz, é que ele não se interessava mesmo, né? Rubião frequentava a casa de Quincas Borba porque estava muito interessado pela irmã dele, que era solteira, enfim, ele estava interessado por ela. Quase que eles têm um enlace amoroso ali, mas é tudo muito breve, tá bem? Tudo muito rápido. E o Quincas Borba promete deixar a fortuna para o Rubião, que acontece, de fato. Ele herda a fortuna de Quincas Borba, mas com uma condição. Ele deveria cuidar do seu cachorro, que também se chamava Quincas Borba. E esse cachorro, Quincas Borba, aparece no Brás Cubas, tá?
Então vamos lá. Rubião é provinciano, é simplório, mas ele sai de Barbacena em busca de prestígio social e fama. Bem, a obra de Machado de Assis está recheada de personagens, não só o protagonista, mas também de personagens secundárias que estão buscando ascensão social a todo custo, tá bem? E nós vamos conhecer muitas dessas personagens, ok? E como toda obra machadiana, nós vamos estar em contato com o amor subordinado ao interesse, né? Porque acontece uma ciranda aqui. Rubião se apaixona pela Sofia Palha. Sofia é esposa de Cristiano Palha. Os dois conhecem Rubião num passeio de trem, uma viagem de trem. Essa viagem de Barbacena para o Rio de Janeiro. E o casal Palha passa a se tornar muito amigo de Rubião, mas eles são extremamente interesseiros, eles querem a fortuna de Rubião. Então, Rubião meio que vai se tornar um trampolim para o casal Palha ascender socialmente, tá bem? O que mais? O herói é problemático, bem, Rubião é problemático. Na obra do Memórias Póstumas, o Quincas Borba enlouquece, termina seus dias louco, de fato, né? E o Rubião, aos poucos, passa a se tornar um Quincas Borba. Essa sociedade vai levando o Rubião a ficar deslocado, a enlouquecer, tá? Universalismo significa que as personagens vão representar aspectos da sociedade, não são bem personagens alegóricas, personagens tipo, mas aspectos da sociedade que vão nos levar a perceber que são situações e são características comuns a qualquer cotidiano, tá bem? Qualquer indivíduo. Vamos lá. Vamos conhecer um pouco da filosofia que permeia esse livro, o humanitismo ou humanitas. Primeiro, a se saber, o humanitismo é uma paródia das correntes científicas do final do século XIX, tá bem? No humanitismo acontece o seguinte, Quincas Borba começa a contar uma história para Rubião de uma vez que a avó dele foi atropelada por um Tilbury. Se eu não me engano, a avó morreu, né? Foi atropelada por um Tilbury. Tilbury é um nome bacanão para um coche, né? Um coche, enfim, de aluguel, um táxi, tá bem? Na França tem um outro nome, mas eu não me lembro agora. Mas enfim, ela é atropelada por um Tilbury e ele vai explicar, olha, o que acontece é o seguinte, o cocheiro estava cansado, não havia feito nenhuma corrida, tinha faturado pouquíssimo dinheiro naquele dia, tinha faturado pouco naquele dia e não prestou atenção na pista, no caminho, atropelou minha avó. Ou seja, a necessidade que ele tinha de se alimentar, porque ele estava fraco, malnutrido, irritado, etc., fez com que, infelizmente, naquele momento, ele atropelasse a minha avó. Isso foi não um mero acaso ou uma negligência um acaso de destino, uma negligência do piloto, né, do cocheiro, mas isso foi o instinto de sobrevivência dele, antes da minha avó do que ele. Isso é humanitismo, humanitas. Ou seja, o que o humanitismo traz? Que as relações humanas e o próprio curso da humanidade são relacionados a um princípio primitivo, a sobrevivência. Seja a sobrevivência pela força, seja a sobrevivência pela esperteza. Antes do próximo slide, eu quero dizer o seguinte. Quincas Borba vai contar uma outra história. Ele diz, imagine um campo de batatas e duas tribos chegam ao mesmo tempo nesse campo. E não há batata suficiente para alimentar as duas tribos. E essas tribos estão fazendo uma viagem que mais adiante vai levá-las a um lugar onde elas vão poder plantar, vai ter mais batata, vai ter mais coisa, enfim. O que essas tribos fazem? Disputam um campo de batatas. E aí vem a frase célebre do Machado de Assis, que é, dessa disputa, né, sai um vencedor. O vencido vai ter ou a ira do vencedor ou a compaixão do vencedor. E o vencedor terá as batatas. Bem, não sei se recheadas dessa maneira, mas ao vencedor, as batatas. Ou seja, aquele que venceu pela sua habilidade, né? pela sua capacidade de adaptação.
o mais rápido. Cristiano Palha é trapaceiro, vaidoso por sua mulher ser cobiçada por alguém, porque a ideia é a seguinte: Rubião se interessa por Sofia. E Cristiano sabe desse interesse que Rubião tem por Sofia. Mas nunca é consumado isso, porque Sofia tem aversão a Rubião, ela detesta Rubião. Né? Sai daqui, Rubião. Ela detesta Rubião. Então, o que acontece? Cristiano Palha vê aí uma possibilidade de poder explorar o Rubião. Então, ele faz com que a mulher dele aceite flertar com o Rubião para que o casal possa ter acesso a empréstimos, a uma linha de crédito quase que infinita. Digamos que o Rubião passa a ser o cartão black dos dois. Entendem isso? Então, uma outra característica que eu quero chamar a atenção é a própria Sofia. Sofia é a típica heroína machadiana. Ela é maliciosa e dissimulada. O excerto que está na apostila traz uma situação em que o Major Siqueira flagra Rubião e Sofia conversando, mas parece uma conversa muito íntima. Então, o Major faz uma brincadeira, faz um gracejo. Assim, joga verde. Vocês estão aí tão pertinhos, parecem dois namorados, etc. E a Sofia consegue sair da situação simplesmente dissimulando. Parecida com a Capitu, na cena em que ela é flagrada pelo pai, enquanto brincava com brincava não, enquanto ela estava bem próxima ali do Bentinho, quase se beijando. Ela disse, estamos brincando aqui da brincadeira de quem pisca primeiro. E ele sempre pisca, papai. Ele tá assim porque te viu. Então, assim, essa capacidade de sair da situação, isso é muito típico das personagens femininas em Machado de Assis. E a Sofia Palha faz isso com uma destreza muito grande. Tá bem? Como eu disse, esse não é um texto sobre adultério, tá bem? Não há essa relação, por mais que a Sofia Palha se interesse por um outro personagem secundário chamado Carlos, que é um rapaz muito jovem, e o interesse da Sofia não é ter um envolvimento amoroso com esse jovem, mas a Sofia tem um interesse porque o jovem se mostra interessado por ela, então ela fica envaidecida, tipo, nossa, eu sou cobiçada. Né? E isso é muito interessante no texto de Machado de Assis, tá bem? Mas isso vai ficar para uma outra análise nossa. Vamos lá. Tanto o casal Palha como vários outros personagens secundários buscam ascensão social aproveitando-se da ingenuidade do Rubião. De tal maneira que a filha Tunica, né, a filha do Major Siqueira, descobre que a Sofia está flertando com o Rubião e arquiteta um plano para acabar com isso, mas ela fica desencorajada por causa de algumas situações que acontecem e ela não faz. Isso não acontece, tá bem? Mas tudo isso é humanitas. Ao vencedor as batatas e ao perdedor a compaixão ou a ira dos vencedores. Então, por que é o humanitismo? A trapaça de Cristiano, a vilania da Sofia? Porque eles estão se valendo de habilidades que eles têm para se beneficiar. Mas, professor, isso não é errado? É claro que é. E aqui é que entra a genialidade de Machado de Assis. Ele é irônico. Ele está mostrando como a sociedade está configurada. Bem, é o seguinte, no final do século XIX, mais ou menos nessa década, Machado de Assis situa a história dele por mais que ele tenha publicado em 1891, 10 anos depois do Brás Cubas, ele citou essa história na década de 60, 70, finalzinho da década de 1860, uns 5 anos, 1865, enfim, finalzinho de 1860. E nesse período, o Brasil era muito fundiário, né? Não tinha indústria, o Brasil sobrevivia pela produção agrícola dos produtores de cana-de-açúcar do Nordeste e pelos produtores de café do Sul, né? Enfim, a região aqui de São Paulo, Vale do Ribeiro e por aí vai embora. Tá? Dessa forma, toda a riqueza do Brasil estava concentrada no mínimo de pessoas, né, desses fundiários. E alguns poucos burgueses, pequenos comerciantes, enfim, viviam da exploração da mão de obra escrava e vendiam, enfim.
não apenas isso, né? Mas o que acontece? A ascensão social era muito importante, né, para essas pessoas. Era isso que Machado de Assis estava mostrando. E por que Machado de Assis é tão atual? Porque isso acontece até hoje, né? Vamos adiante. Ah, tá aqui, ó. Tem uma cena que eu acho bem legal desse livro, é a cena em que o Rubião invade um tílburi, né, um coche, uma carruagem, enfim, em que está a Sofia. Ele invade. E eles fazem um passeio involuntário. A Sofia não queria, enfim, eles fazem um passeio pelo Rio de Janeiro e eles chegam até esse largo aí, o Largo da Carioca, no Rio, né? E essa é uma foto do finalzinho do século XIX, eu queria mostrar para vocês, tá? Olha só, Desventuras de Rubião se passa no final da década de 1960 e Rubião também é uma personagem bovariana ou flaubertiana. Bovariana é uma referência a esse livro aqui, ó, Madame Bovary de Gustave Flaubert, tá bem? E Madame Bovary, Emma Bovary é a grande protagonista e está buscando a ascensão social a todo custo. Mas não só a ascensão social, ela quer também viver as aventuras das leituras românticas que ela fazia. Era uma personagem parecida com a personagem de S. de Queiroz, do livro Primo Basílio, né? Que quer viver as aventuras românticas dos livros que lia. Enfim, Emma Bovary quer ter ascensão social, ela busca isso, e também é flertada por um jovem, um Leon, né? E, e aí ela corresponde a esse flerte, e eles têm um envolvimento amoroso de fato, tá bem? Tá, mas e daí? Por que que o Rubião é flaubertiano? Porque o Rubião é um personagem romântico, idealista, né? É um personagem diferente da Emma Bovary, ele é enganado. Vamos adiante. Vamos lá. Bem, eu coloquei esse desenho aqui só para fazer uma brincadeira com vocês, porque eu adoro a cena do coche. A cena da carruagem do Madame Bovary é, é parodiada pelo Machado de Assis no Quincas Borba. E a cena é a seguinte, ó. Leon encontra com Emma Bovary ao saírem de uma igreja e ele bem rapidamente chama um cocheiro, chama um táxi, né? E os dois entram nesse táxi e o cocheiro pergunta para ele: "Aonde o senhor vai?" "Aonde o senhor quiser", disse Leon, empurrando Emma para dentro do carro. E a pesada máquina pôs-se a caminho. Isso é muito legal, porque eles vão andar em círculos por essas ruas de nome bem complicado de se pronunciar. E apesar da máquina pôs-se a caminho, desceu a rua Grand Pont, atravessou a Praça das Artes, o Cais Napoleão, a Ponte Nova e parou de chofre diante da estátua de Pierre Corneille. "Continue!" fez uma voz que saía do interior. O carro andou e, deixando-se, a partir da esquina Lafayette, levar pela descida, entrou em grande galope na estação ferroviária. "Não! Siga em frente!" gritou a mesma voz. Era a voz de Leon, né? O trole saiu das grades e logo, chegando à avenida, trotou devagar no meio dos grandes olmos. O cocheiro enxugou a fronte, pôs o seu chapéu de couro entre as pernas e levou o carro para fora das alamedas laterais, à beira da água, perto do gramado, seguiu ao longo do rio pela pista dos cavalos que puxam os barcos pavimentadas de pedriscos secos e por longo tempo para o lado de Oisel, além das ilhas. Mas, de repente, lançou-se num salto através de Quatremares, Sotteville, La Grande alguma coisa, a Rua Delbeuf e fez a sua terceira parada diante do Jardim Botânico. "Continue andando", gritou a voz mais furiosamente. Bem, o que está acontecendo aqui, né? Emma Bovary e o Leon ficam muito tempo nesse coche, né? E a única coisa que se vê, porque as cortinas do coche estão fechadas, né? Como vocês podem ver ali, né? Tem cortininhas no coche. Essas cortinas poderiam ser fechadas, né? Não tinha havido fumê naquela época, enfim. As cortinas poderiam ser fechadas e aí os dois passaram a ter relações dentro do coche. Então é isso que a cena mostra. E o Machado de Assis vai ironizar, porque não é o que acontece com o Rubião e a Sofia Palha, perdão. Bem no finalzinho já da obra, tá?
Peso descoberto. A ideia é a seguinte, Quincas Borba queria falar com Sofia Palha, queria surpreendê-la sozinha em casa, mas isso não acontece porque a mesma estava de saída. Quincas espera com ela o carro que ela havia pedido, né, a carruagem, e enfim, aí vocês vão ver o que é. Teso descoberto. Lacaio abriu a portinhola do coupé. Quando Sofia assomou a porta, Rubião ofereceu a mão para ajudá-la a entrar. Ela aceitou o obséquio e entrou. Agora até, e foi interrompida. Não pôde acabar a frase, Rubião entrara após ela e sentara-se-lhe ao lado. O lacaio fechou a portinhola, trepou a almofada e o carro partiu. Enfim, qual é a diferença que eu vejo das duas cenas? E eu acho isso magistral, porque Machado de Assis é fantástico. A cena do livro do Quincas Borba é muito maior do que do livro do Gustave Flaubert. Não tem nada a ver com habilidade, né? Tem a ver com interesse. Tanto que essa cena do coche, na terceira parte do Madame Bovary, o finalzinho do primeiro capítulo da terceira parte, isso dá o quê? Uma página e meia, mais ou menos, tá? Essa situação, que é o coche fica dando voltas, voltas e voltas. Agora, no Quincas Borba, Machado de Assis é um pouquinho mais prolixo, ele leva um pouco mais de tempo para poder criar o desfecho da história, porque ele quer criar várias complicações, porque a Sofia o tempo inteiro está pensando, o que esse doido está fazendo aqui? Nossa, que asco que eu sinto dele, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Vai acabar com o nosso plano. Vou fazer o seguinte, vou propor que ele passe na loja do Cristiano, o marido dela, né? E aí o cocheiro próprio não vai pensar que eu estou flertando com o Rubião aqui, enfim. Ou seja, o que Machado de Assis faz, o narrador em terceira pessoa em Machado e o narrador em terceira pessoa em Flaubert. Machado de Assis coloca o narrador dentro do coche, dentro da carruagem. E a gente está dentro da personagem Sofia, ali pensando. Nós só temos contato com a angústia da Sofia. Isso é de domínio público, vocês podem procurar, se vocês não tiverem livro, é bem interessante ler esse trecho. Tá? Eu até coloquei a referência aqui do primeiro capítulo que vai acontecer tudo isso, ele vai desenrolar por uns 3. Não é muito longo, tá? É quase que uma crônica essa passagem, enfim. O que acontece? Então, a gente tem a angústia da Sofia. E o Rubião só ações, ele começa a se declarar para a Sofia, ele diz que ele é o Napoleão III, já está ficando meio para lá das ideias, né? E diz que a Sofia é sua Eugênia. Ele se diz não sou, que o Napoleão III não era o Napoleão Bonaparte, né? O general, enfim, Napoleão III é o neto do Napoleão, né? O Luiz Napoleão, na verdade, fala, me chama de seu Luiz, etc. E fica nessa loucura. Bem, vamos adiante aqui nos slides. Aqui é a nossa parte final da nossa aula hoje. Eu trouxe para vocês o último capítulo, né? Bem, o spoiler é o seguinte: tanto o cão Quincas Borba quanto o Rubião são deixados ao léu, à míngua, né? Rubião é explorado, Rubião é humilhado, Rubião é deixado na sarjeta, o casal Palha toma tudo que pode do Rubião, porque eles pegam emprestado, investem no outro canto, pegam emprestado, investe e eles vão se envolvendo com outros personagens. Tem uma, inclusive, chamada Dona Fernanda, que é uma rica comerciante de escravos, dona de terras, enfim, de muitas posses, ela, tá? Propriedades, enfim. E eles ficam ricos, né? E Rubião empobrece e volta para Barbacena. Num dia qualquer, ninguém o acolhe, ele toma uma grave chuva, pega pneumonia e morre. No capítulo seguinte, é isso que Machado de Assis deixa pra gente. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, o cachorro. Adoeceu também, ganhou infinitamente. Fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro. E por que antes um que outro? Ou seja, é o cachorro? É o próprio Quincas Borba? Né? Essa brincadeira do Machado de Assis.
Questão prende questões que nos levariam longe. Aqui é o narrador se intrometendo na história, que é isso que é o narrador do Machado de Assis, é um narrador entrão, né? Enfim. Eia é uma interjeição, né? Muito usada pelo Machado de Assis, né? Nos seus livros. É como se fosse, opa, chora os 2 recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens risos, rite. Porque ele é irônico e ele cria uma situação jocosa na peça dele, né? Na obra. E a mesma coisa, o Cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar como lhe pedia Rubião, aí isso aqui eu não vou falar nada não, vocês vão ter que pesquisar na obra se quiser. Está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. E esse trecho eu acho um primor. Por quê? Quando ele diz está assaz alto, quer dizer muito, né? Está muito alto para discernir os risos e as lágrimas. Esse para discernir é uma construção ambígua. Porque ou o cruzeiro pode estar tão alto que não vai perceber se estamos chorando ou rindo da tragédia que ocorreu com o Rubião, ou o cruzeiro está tão alto que ele consegue perceber tudo o que acontece, nada se esconde a ele. E mesmo rindo ou chorando, nós vamos estar sendo observados pelo Cruzeiro. E por que isso? Como vocês já devem saber, Machado de Assis passou a vida buscando sair do anonimato. Era isso que ele buscava. Ele nasceu muito pobre, cresceu no Morro do Livramento, enfim. A partir dos seus 15 anos, 16, ele começou a trabalhar no jornal. Ele trabalhou teve muitas profissões, muitas ocupações trabalhando no jornal. E nas suas crônicas, enfim, que ele fazia uma análise sobre o contexto do país, né? Mais essa faixa de tempo 1870, 1880, ele fazia uma análise do contexto do país, e ele escreveu o seguinte, ó: eu gosto de catar o mínimo e o escondido, onde ninguém mete o nariz. Aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Então é isso que interessa Machado de Assis. Machado de Assis se interessa pelos pormenores, Machado de Assis se interessa pelo cotidiano, né? Se interessa em fazer uma crítica, uma análise da sociedade. Mas a crítica e a análise dele não é colocando juízo de valor, é deixando isso para nós. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Abraço.